Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 10 de junho, segunda-feira, e antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Aqui a respeito do dólar hoje, falando em relação ao gráfico de Renko, setup de regra de coloração, hoje teve muito ruído. Na verdade, não, né? No início do dia não teve, mas depois foi um estrago, Jesus. Aqui no início do dia, nós tivemos abertura nessa região, simplesmente a primeira cor a gente não faz nada, e aí quando trocou para a cor de compra, perdi o movimento, explodiu para cima. Não tinha notícia, o movimento devolveu a alta toda, quer dizer, a queda toda, então foi devolvida. E aí, se for ver, explodiu aqui, 40 pontos, assim, absurdo. Essa venda aqui eu não fiz, essa operação de venda. Essa venda teria estopado, tá? E aí, quando trocou para compra de novo, também não fiz, porque compra estava extremamente esticada em tempos gráficos maiores. E o movimento subiu mais 20 pontos, então, assim, demais, né? E aí, nessa região de topo, eu acabei fazendo a venda pela troca de cor. Foi essa venda aqui que eu fiz. Essa venda foi um sofrimento, né? Que se for ver depois. Porque o início do dia, sensacional, e depois de 10 horas, morte. Não teve grande volume assim, grandes variações de preço. E aí eu fiz essa venda, o movimento andou até aqui. Chegou a dar um susto, né? Porque trocou de cor, só que eu não investi para compra, não fechei minha posição. Inclusive, eu tinha até pensado em colocar arrastar pro 0 a 0. Aí o pessoal tava falando que eu meio que eu não tinha culhão, né, para segurar a operação. Então eu larguei. Então, beleza, eu vou continuar a operação. E trocou para cor. E lembrando, eu não ia virar para compra porque compra estava esticado. Então, o foco do dólar era venda. E aí eu me mantive na venda. Eu não aumentei, me mantive. A operação foi, cheguei a fazer parcial, acho que mais ou menos aqui, ou se não foi aqui, agora eu não tô lembrando. E aí essa troca de cor também, não cancelei a operação, deixei o negócio correr. Essa compra teria estopado, igual essa compra daqui. A venda teria estopado, a compra também, começou a ter ruído. E aí depois deu essa venda também chegou a andar alguns pontos, mas não tanto igual ao início do dia, mas 15 pontos, beleza. A compra eu não inverti, deixei. Teria estopado praticamente, venda também. Essa compra teria andado alguns pontinhos. E aí, esse movimento aqui acabou me tirando da proteção. Então, eu tinha feito uma parcial e esse movimento me tirou na proteção só para depois cair e buscar a região onde eu estava querendo, tá? E aí, o movimento, essa venda aqui chegou a andar mais uns 16 pontos e essa compra no fim do dia já não ia valer a pena. Então, infelizmente, o índice foi bem corno porque eu estava medindo a média de 80 como possível alvo, tá? Então, esse movimento aqui estopou a operação. Estopou não, pegou proteção, porque eu já estava com a parcial feita tão tranquilo, né? Já que eu tinha feito a venda aqui em cima, não tinha como estopar. Pegou minha proteção que eu deixei aqui em cima, saí do gráfico, e aí o negócio caiu forte, estava até pelo celular. Ultimamente está acontecendo muito isso, eu saio do gráfico, vou pro celular, e na hora que eu abro o celular, movimento forte. Que loucura, e não era notícia, hein? E aí, falando em relação ao gráfico aqui, o que a gente teve? Semanazinha de pós-tensão, né? Muito, assim, volátil o dólar no macro. Sexta-feira fechou de uma forma muito esticada. Aí eu falei que o setup do IFR já ia ativar logo na abertura. Se for ver, então, o setup do IFR a favor aqui direto já teria andado uns 30 pontos. Depois teria voltado, infelizmente. O movimento abriu com gap de exaustão. Era normal que isso viesse a acontecer. Comentei até no estudo semanal que esse gap era bem provável, mais do que um gap de alta. E aí o movimento foi muito forte na primeira barra. Normal que viesse a acontecer, até porque foi assim muito exagerada a alta no final de sexta. Só que tinha um grande problema, pensar em ver nessa região, pelo menos nenhum setup eu vejo. E aí chegou aqui nessa região da média 50, pensar em compras aqui, também não vejo critério pensar em compra, setup da 50. Tá, setup da 50 aqui, pensar em compra tem um grande problema. O macro do dólar está esticado, então o foco meu seria mais operações de venda. Acabou dando certo, mas eu não posso me arriscar a outros dias fazer isso, porque pode dar errado. Hoje deu certo. O movimento não só corrigiu, mas como renovou máxima, então foi muito forte. Foi subindo e aqui não tem reversão. Era a região de Kelch, mas não tem reversão aqui por enquanto. E aí quando chegou no terceiro canal de Kelch, que é uma fronteira muito forte, eu sempre ressalto, é um dos melhores indicadores que tem de fronteira, de movimento. Aqui deu um movimento quase ativando o LS, não preenche critério para gente reversão. Se o LS tivesse ativado, infelizmente o candle não é um candle tão bom assim, e se fosse bom, não teria risco retorno para 9. Então foi por isso que eu tive que esperar o Renko.
Eu fiz a venda pelo Renko, não fiz parcial na 9. Esse movimento aqui que me assustou do nada, teve um movimento muito forte. Pensei até, quer ver, só falta vai ser dia de super tendência e passar de Keltner. Bem raro isso acontecer, ainda bem que não aconteceu. O movimento voltou e olha que lento, 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 lento. Região de parcial por aqui, e aí a média de 50 chegou. Aqui pensei em setup da 50, ressalta a mesma visão lá embaixo, eu não caçaria compras aqui também. E aí o movimento simplesmente ficou em trap zone, nem a 20 nem a 50 ganhou, simplesmente ficaram de lado. Isso aqui foi a treva, um inferno, uma eternidade, o movimento não andava. Fui protegendo aqui, saí da operação, quer dizer, saí da tela. E aí o movimento, pá, pegou proteção, voltou. Muito, muito forte essa queda aqui. Pegou os stops dessa região, pegou a região da média de 80, que era um alvo que eu estava medindo. E aí simplesmente travou em região de retração do dia. Se eu marcar de topo e fundo, 50% travou e ficou aqui com as médias emboladas até o fim do dia. No fim, esse movimento acabou sendo um grande movimento que eu posso considerar um mega canal. Posso considerar uma correção bem chata. A gente vê que tendência no dia, infelizmente, só foi na primeira 1h30 de pregão, porque depois não andou mais, infelizmente. O gráfico branco, a gente teve até uma sequência compradora bem interessante nessa alta, né? E essa sequência acabou criando alguns fair value gaps. Por exemplo, esse último aqui, mas bem pequenininho, acabou sendo preenchido, mas um dos maiores que nós tivemos foram esse. Inclusive foi uma região de trava, né? Aqui testou e travou. E depois foi preenchido. Agora nós temos um aqui embaixo também. Pode ser que amanhã venha testar, que é um fair value gap que criou aqui embaixo. Uma região de possível teste. Mas enfim, agora falando em relação ao macro, ressaltando para amanhã, o que a gente pode esperar pela situação de amanhã. Como que fechou o dia de hoje? O diário, bora ver. Um candlezinho doji. Um doji que infelizmente renovou a máxima de sexta-feira, né? Sexta-feira foi um candle muito forte. E aí, esticado. IFR no semanal, no diário, 60. Tudo ativado. Vamos ver se hoje o 60 pelo menos corrigiu? Não, ainda está ativado. Então, vários fatores ainda me impedem para eu pensar em compras no day trade, tá? Então, o macro não está interessante fazer movimentos de compra, por mais que ande muitos pontos, eu vou ficar de fora. Então, por isso que eu foquei mais em venda, foi a única operação que eu fiz hoje, foi a de venda, focando mais em vendas. Se a gente for ver em relação a fronteiras, né? Aqui o Keltner respeitou bastante, mais uma vez, ainda bem. E quando chega dessa forma tão agressiva em Keltner, o mercado tende a ficar travado. Então, eu posso esperar o mercado até lateral amanhã, tá? Não duvido que isso possa acontecer, não. Então, não duvido que isso possa acontecer. Pior das probabilidades é essa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a média 200. A média 200 está aqui ancorando esse movimento de alta de novo e ela pode indicar uma reação, tá? Mas, por enquanto, aí no gráfico oficial, aí para amanhã, o que eu tenho aqui de marcação? Tá uma bagunça, parecendo até que tá com o split ligado, mas não está. Esse caixote colorido aqui, só lembrando, no macro, é essa região aqui atrás, que eu tinha deixado como se fosse um rompimento falso. Ainda pode ser um rompimento falso, ainda mais que hoje fechou um doji. Então, ainda vou deixar essa região marcada. Pode ser um alerta. E aí, a gente teve aqui um canal, né, durante a semana passada, são essas linhas azuis. E aí, na sexta-feira, simplesmente rompeu de uma forma muito esticada. Pelos 60 minutos, a gente vê hoje também que o movimento foi muito estranho, indicando possível exaustão desse movimento de deriva, desse canal aqui, que pela inclinação dele é uma deriva. E aí, o que acontece? Aí eu falei que poderia voltar para dentro do canal, por enquanto não voltou. Qual que é o BO agora? Nós estamos em região de troca de polaridade, dessa linha lá de trás, e também DLT que foi rompida. Ai, 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 ai. Só que aqui, por mais que tenha confluência então para subir, com essa visão de poucas coisinhas que eu citei, é uma região de Keltner também nos 60 minutos. É uma região de alvo de projeção que eu marquei em relação ao estudo semanal. Marquei desse retorno em V aqui, por exemplo. Então, tá com cara de exaustão. Eu não vou conseguir caçar compras. Infelizmente, se subir, vai, mas vai sem mim. E tem possibilidade de subir, tá? Se a gente for ver aquela questão do... Acho que o nome dele é Hegler, né? Hegler, sei lá como é que fala. Ele tem tipo um rastreador de região de preço interessante aqui de opções. Não entendo muito de opções, não é opções binárias, opções mesmo de call put. E aí ele vê que nessa região de 5.300, que já passou, é uma região que era muito interessante, até dia 7/6, né? Que foi justamente o dia que pegou essa região de 5.300. E agora nós estamos muito próximo de outra região de preço bola, que só foi aumentando o nível de interesse. Olha o nível de interesse que foi aumentando aqui, no 5,50. Olha o nível de interesse, e só aumentando, ou seja,
Essa região do 5,50 que está aqui em cima, mais lá em cima, na verdade, né? É uma região de muito interesse. E é justamente onde tem esse caixote preto que tem muita liquidez. Só que eu não acho que vai chegar agora, não, tá? Se chegar é porque tá acontecendo uma coisa muito séria. Porque vai ter que atravessar esses Keltners aqui de uma vez para chegar nessa região desse caixote preto. Mas é uma região que indica que, infelizmente, a tendência ainda permanece muito forte de alta. Então, por isso que eu tenho que ser muito cuidadosa nas operações que eu estou fazendo de venda no dólar, né? Porque eu sei que eu estou operando contra a tendência macro, que é de alta. Eu não consigo comprar topo, tá esticado. Mas também tem que tomar cuidado nas vendas, porque, infelizmente, a tendência permanece de compra, né? No macro, infelizmente. E aí, em relação ao índice... Já em relação ao índice, a gente teve um gap aqui. E aí a primeira cor a gente não faz nada. Quando trocou para a cor de venda, eu não fiz essa venda. Não penso em vendas, tá? Focando mais em operações de compra. O movimento andou muitos pontos, se for ver. A gente teve aqui praticamente até a renovação de mínima do dia, não do macro, ainda bem. 600 pontos aqui. E aí travou nessa região de fechamento de gap e trocou para compra. Essa compra eu já cheguei a fazer. O movimento acabou chegando com uma certa dificuldade, mas chegou na região de topo aqui. E aí cheguei a fazer parcial no meio desse movimento e trocou para venda. Eu não inverti, porque eu não estou caçando operação de venda. Sempre ressalto isso, é muito importante, eu tenho uma visão macro. E teria praticamente estopado, porque não andou muitos pontos não, 100 e poucos pontos. Compra estopou, venda estopou, a compra teria andado alguns pontos. E aí nessa região acabei me protegendo pelo gráfico de candles e o movimento voltou e pegou proteção. E aí, depois isso ficou assim, horrível. O movimento, por mais que tenha andado alguns pontos, foi uma queda caindo, subindo, né? Igual o pessoal fala. Caindo, subindo, muito travado. 300 pontos aqui em quanto tempo? Deixa eu ver. 1 hora. Compra estopou, a venda de novo. Andou aqui uns 200 pontos em 1 hora. 200 pontos para 1 hora? É nada. É quase nada. Compra estopou, venda aqui. Andou também 25 minutos, já andou um pouco a mais, 200 pontos mais ou menos, mas não vale a pena. E a gente vê que hoje praticamente o range foi muito curto, tá? Muito curto, não chega ao range que nós tivemos lá em maio, que foi um range de 500 e poucos pontos. Porém, não foi grande coisa hoje não, tá? Menos de 1000 pontos aqui, então hoje não foi um dia de muita variação. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, ressaltando aqui, lembrando que o macro também ainda não vejo operação de compra, quer dizer, de venda. Estava muito esticado e fechou sexta-feira cravando o Keltner. Essa etapa do IFR, se eu não estiver enganado, também estava acionado. Sexta-feira acabou renovando mínima. E aqui eu até comentei de uma possível figura que estava formando. Essa LT azul, de possível LT de alargamento. Acabou respeitando a região junto com o Keltner. O movimento do gap hoje foi um gap já de exaustão, só que a primeira barra foi muito forte. Já foi uma barra corretiva de quase 700 pontos. Infelizmente, a primeira barra foi a única de grande intensidade no dia, porque o resto, Jesus, ficou dentro dessa primeira barra. Ó. E aí a gente vê que a correção caiu subindo, foi lento. Eu não penso em reversão aqui, por mais que eu veja que a 80 está em tendência. Infelizmente, pensar em vendas no macro, eu estou operando contra tudo em tempos gráficos maiores. Só que acabou indo, igual o dólar, acabou indo. Um indo difícil, né? E aí teve essa correção aqui, trollou, aí teve a abertura da vista, e aí foi pancada. A abertura da vista deu essa baita volatilidade, os DIs estavam muito voláteis, estavam em campo negativo no início do dia, depois começou a positivar, e positivou muito, aí depois começou a travar nesse fundo. Esse fundo aqui a gente viu um fluxo, por exemplo, de UBS começando a ir para a ponta compradora, tá? Então essa queda aqui pode ter sido apenas um movimento falso, para fechar gap mesmo, e aí o movimento começou a voltar com a UBS entrando, e aí esse movimento de alta foi até bacana, interessante, saudável, não criou favela gap, chegou na região de topo até de forma muito esticada, muitos candles seguidos, isso não é interessante, tá? Muitos candles seguidos, é preciso um respiro para romper, e aí aconteceu, fez um pullback, aí compra aqui ainda não, feio, testa a máxima do dia, faz outro pullback, aí essa região aqui estava querendo formar alguns candles gatilhos. Nós tivemos possibilidade de candles gatilhos quase aparecendo pelo 5, pelo 2. Cheguei até a colocar a ordem para acrescentar mais contratos, que eu estava já na compra aqui, para acrescentar pelo 2 não acionou. E aí quando fechou esse aqui do 5, aí eu coloquei mais contratos aqui, de modo que se acionasse, meu ponto de entrada viria para essa região.
essa região aqui e eu poderia me proteger. Então, proteger ainda na mínima no 31, para não sair no loss. E aí aumentei a mão, o movimento foi, assustou, voltou, e aí foi e pegou minha proteção nesse 31. Aí ficou feio demais, porque aqui começou vários candles de rejeição com muito pavio superior e inferior, médias todas emboladas, temos retração da pernada, cenário horrível, horrível, não vejo o que explicar aqui nessa região com essas médias desse jeito. E aí teve esse movimentozinho até forte, mas LS nem ativou, nada a ser feito. Mal respeitou a retração desse movimento de alta. Então, assim, nem retração respeitou, já meio que configurando o mercado já lateral. Temos topos aqui, região de fundo, e aí o mercado horrível até o fim do dia, com a 200 já se aproximando, infelizmente. Então, um cenário até bem comum de acontecer isso. Sempre quando eu falo, né, quando chega em Kelvin, às vezes deixa o mercado bem travado depois, e hoje acabou sendo um dia praticamente lateral. Se a gente for ver, a variação foi de 0,40. No índice futuro, porém no Ibov foi de 0,01. É como se o dia de hoje no Ibov, olha o candle, não tivesse existido esse candle de hoje. Então foi um candle que renovou a mínima de ontem, só que o LS está ativo ainda no diário. LS, hein? O semanal também FE está ativo, está muito longe da média 20. Eu ainda não vou caçar a operação de venda, sinto muito. O mercado pode ficar caindo, mas eu não vou entrar nessas operações. E aí, a gente tem um cenário aqui que também agora parece até um triângulo simétrico, né? Está afunilando com a média 200 chegando, então algum lado esse índice vai pegar. Porque quanto mais afunila, mais tende a indicar uma possível explosão para uma das direções. E aí por isso, para eu não esquecer, amanhã eu vou deixar algumas coisas marcadas aqui. Só relembrando, ó, esse caixote que eu tinha deixado marcado foi nossa região de resistência hoje. Infelizmente, uma troca de polaridade muito forte. Não conseguiu passar e vai ser ainda importante amanhã. E aí, aqui em relação ao movimento de hoje, eu vou marcar aqui uma LT, meio que para mostrar que é um triângulo, né? Um triângulo simétrico, que infelizmente, se for ver pelo Price Action, é um triângulo que, no caso, para continuar o movimento de baixo. Espero que não seja isso, que o alargamento respeite, essa região desse fundo respeite e que o movimento comece a subir. Aqui nós temos essa LT colorida aqui é do macro, né? Lá do semanal, que está praticamente respeitando, o Ibov também tem essa região. Nós temos a média 80 do semanal, aqui o Ibov, vamos ver se coincide. O Ibov também tem 80, então é a região de possível trava, junto com troca de polaridade, enfim, várias coisas aqui para travar o preço. Enfim. E aí, início da semana normal, só que lembrando, nós temos virada de contrato na quarta-feira. Então, alguns movimentos estranhos tendem a acontecer, estranho para ficar lateral, estranho para ser super tendência, acontece, fica muito louco esses dias. E aí, nós temos aqui essa situação, então, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também é semana de notícia, lembrando, amanhã, a gente tem aqui, já logo na abertura, já vai movimentar com o IPCA, tá? Importante, Brasil já vai movimentar na abertura, mas depois de notícia, nada. Não tem Estados Unidos, não tem nada tão relevante assim. Então, o foco amanhã realmente vai ser o IPCA e o fato de ser IPC e decisão da taxa de juros dos Estados Unidos e também investimento de contrato de índice. Então, o foco amanhã vai estar... Essa semana, o foco é mais índice aqui, já que essa questão do vencimento de contrato, que traz os movimentos estranhos, e o dólar também, claro, o foco também prejudica. E aí um comentário, né, que esse movimento aqui, nossa, os DIs, quando os DIs ficam voláteis, né, como estão ultimamente, hoje ficou, como que puxa, né? Como que puxa o movimento? É só os DI começar a ficar volátil, começar a subir muito, puxa dólar. Trava o DI, trava dólar. Puxa dólar. Então, assim, dias ultimamente que qualquer movimento no DI já é visto como algo muito perigoso, a gente tem que ficar muito atento. Então, o que a gente teve hoje? Esse movimentozinho de alta bem simples aqui já foi um caso para deixar o dólar bem, assim, sensível em vários DIs, infelizmente. Mas depois acabou fechando até de uma forma tranquila. Começou negativo, virou positivo, até muito positivo. Depois alguns fecharam negativo e aí a gente teve um dia que o IFNC, infelizmente, não deixou o índice subir. IFNC, setor bancário, é muito forte, gente. Muito forte. IFNC aqui, então, caindo quase 1%. E Petro e Vale, ainda bem, que as duas que já começaram a dar um sinal aqui de suporte, tentando resistir a esse movimento. Mas, no geral, olhando Ibov e dólar, hoje não aconteceu nada. Dólar fechou no 0 a 0. Ibov também. Então, não aconteceu nada hoje. E aí, nós tivemos um movimento muito, sim...
claro, né, que a gente teve o fluxo da XP. Início do dia, ela disparou de uma forma muito agressiva na venda. Aí o índice fez o que nos primeiros candles? Alta. E depois, quando ela começou a devolver, o índice fez o quê? Queda. E aí o movimento depois ficou travado. E essas travas aqui são as mais difíceis de analisar. Porque a gente não tem tendência clara. A gente começa a enxergar um movimento assim, parecendo exame de coração. Horrível, horrível. Então, apenas um comentário em relação à XP. E a UBS apenas também. Um comentário que na região de fundo onde eu fiz a compra, dava pra ver que a UBS que tava saindo, ela tava vendida, né, nessa região desse fundo aqui. Ela começou a ir pra ponta da compra, mas no geral também não teve muito movimento hoje. Sem muita atuação. Bem tranquilo, tá? As ações a gente vê que aqui a maioria, essas aqui, tentou segurar o índice, mas se eu mostrar as negativas, teve muito mais ação negativa do que as positivas. Só que as positivas, elas são muito fortes aqui em relação a pontos. Olha como que 1% da Vale puxa 176 pontos. Para B3, por exemplo, que está aqui quase 2,50 de queda, 2,50 dela só puxa 88 pontos de queda. BPAC, 3% de queda, puxa só 75 pontos de queda. Então, por mais que a gente teve muitas ações aqui puxando para movimento de queda, muitas aqui não puxa com tantos pontos, porque não é um... Por exemplo, Arezzo, 4%. Nossa, muita coisa, mas em pontos ela não é nada em relação para o Ibov. Ela não fez nem cócegas. E aí é importante a gente ver que, em relação à ponta compradora, nós tínhamos aqui pelo menos as salvadoras hoje para não deixar o índice cair tanto assim, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que ressaltar. O mercado lá fora também foi bem estranho. Bem estranho. O S&P, olha como é que subiu. Bem estranho, subindo em forma de deriva. Aqui nós tivemos o DXY também hoje caindo aos poucos. Aí olhando em relação ao gráfico diário, né? Então vamos ver aqui o S&P. O S&P está muito próximo da máxima de novo. Vou ter que atualizar essa linha aqui. Jogar para cá. Está muito próximo dessa região de máxima. Dow Jones. Mesmo movimento, muito tranquilo a barra de hoje. Muito tranquilo. O Nasdaq está na região de máxima de novo. O DXY hoje já teve um movimento de alta, mas uma alta aqui teve uma correção depois. O nosso EWZ já teve uma puxada mais forte se comparar com o nosso índice. Só que está na região da LT. LT ainda. Não houve confirmação de rompimento. Tem que esperar um pouco. O petróleo ajudou a Petrobras, ainda bem. E a gente pode ver a Petrobras subindo, tá? Se for ver puxado pelo movimento do petróleo. Porque nessa época de verão nos Estados Unidos, o consumo tende a aumentar. Então a gente pode ver valorização do preço do petróleo, tá? Isso pode puxar a Petrobras. O VIX hoje teve até um movimento bem positivo, chegou a quase 8%, e aí teve influência no dólar. Tem que tomar muito cuidado com esse VIX, nessa região de calmaria, que é muito perigoso ter umas explosões do nada. Juros americanos tranquilo hoje, uma barrazinha do nada aqui. Ouro bem tranquilo também. Um dia bem morno, todo mundo esperando para quarta-feira. Quarta-feira é tiro, porrada e bomba, para não falar coisa pior. E aí, em relação aqui, essa questão do Ibov, muita gente está vendo que esse fundo está estranho, por mais que esteja renovando o fundo, está tendo divergência de vários indicadores. A análise técnica também falha, como várias outras coisas falham. Então, a análise técnica quer dizer que está falhando? Não quer dizer que está falhando. Ela pode não ser ainda o momento certo da correção, porque macroeconomia fundamento está muito forte para cair o Ibov. Mas muita gente vê divergência em relação a fundos, indicadores que às vezes eu nem uso. E as pessoas estão vendo aqui a questão de divergência, de IFR, histograma, OBV. Então tem que continuar atento nessa região. Outra pessoa também comentando aqui, que a gente estamos nos aproximando de um dos períodos de maior pessimismo dos últimos anos. Considerando a assimetria de risco e a posição técnica de alguns ativos, podemos encontrar ótimas empresas para aporte. Porque justamente nessas épocas de pessimismo, a gente vê muitas ações desvalorizadas com preço muito barato para depois se valorizarem. E aí, se a gente for ver esse gráfico aqui, a gente tem um gráfico comparando o Ibovespa, tá? O Ibovespa, como o Ibovespa está, e como é que as ações estão acima da média. E aí que a gente vê, aqui no azul, o Ibovespa está caindo de uma forma bem estranha esses últimos meses, né? Desde o início do ano. Mas as ações que estão acima da média, ou seja, quando elas estão acima é porque elas estão ancorando o movimento de alta. Durante essa alta aqui de novembro, dezembro do ano passado, azul, que está cor azul, as ações também subiram e ficaram acima das médias, todas aqui. E agora nós temos um cenário como? Com as ações muitas abaixo da média de 200. Então, assim, um cenário que as ações também estão confirmando um cenário muito baixista. E é justamente nesse cenário que começa o aporte
de vários investidores que as ações estão baratas, muito baratas. E aí a gente pensa assim, se é agora o momento do aporte, é nessas horas de pessimismo, como a gente vê, por exemplo, nesse fundo, nesse fundo, nesse fundo, nesse fundo, nesse fundo, que aí depois o movimento acontece o quê? Logo, tendência de alta depois. Então a gente tem essa situação também aqui. E aí esse comentário, eu adoro também ele, Igor Mundstock, acho que fala, esse é o sobrenome dele. E aí, o que ele comenta aqui? Que o número de empresas do Ibov acima da média de 200 é o menor, ou seja, menor desde março de 2023, quando foi justamente o início do movimento de alta, né, do ano passado. Então, tem muita ação abaixo da média de 200, tendência de alta nelas, quer dizer, tendência de baixa nelas. Só que é um momento bom para começar a aportar ações baratas demais. E aí, a diferença é que em março de 2023, o Ibov estava na casa dos 100 mil pontos. E hoje encontra-se 20% acima disso. Então a gente tem uma diferença em relação ao Ibov. Naquela época estava 100 mil pontos, que é um preço muito barato para o Ibov. E agora já está na casa dos 120. Mas aí ele comenta, eu sou comprador, afinal de contas o interesse pelo mercado doméstico caiu muito, ao passo que pessoas físicas estão importando mais de 1,6 bilhões por mês em criptoativos. Os estrangeiros vendendo ali na casa de 35 bilhões de bolsa no ano e os fundos recebendo resgate diariamente. Então é um momento do pessimismo e investir é contra-intuitivo. Então apenas um comentário aqui também. Então acho que é isso, bora ver como vai ser a notícia amanhã do IPCA, se vai ser mais um dia de mercado travado aqui pro dólar. Ultimamente os volumes estão acontecendo muito na parte da manhã. E aí no índice também, né? Infelizmente está bem travado aqui numa região bem complicada